Shot de Biologia! Tem homem com H e macho com N. E aí, gente, aqui quem fala é o Vinícius. E aqui quem fala é o Lucas e nós somos estudantes de Biologia na Federal do Paraná. Estamos aqui para poder facilitar o conhecimento, sem hierarquia ou julgamento. Olha, cara, até rimou. Viu? Pois de shot em shot o conhecimento transborda. Ou a gente fica bêbado de conhecimento. Ô Vinícius, calma, deixa o fígado trabalhar só na chopada. Por enquanto, vamos ficar bêbados de conhecimento mesmo. Sem ressaca, viu? E o shot de hoje é sobre euploidia. Mas enfim, o que é euploidia, Vinícius? Cara, pra começar, vamos pensar assim. Gente, eu também não fazia ideia do que era euploidia. Mas venha nessa linha de raciocínio comigo. Vamos pensar fora da caixa. Tem aquelas doutrinas de biologia, aqueles mantras de que, por exemplo, duas espécies diferentes podem produzir descendentes férteis? Claro Será, que não, cara. Claro que não. A gente vê na escola que dois organismos da mesma espécie não conseguem fazer filhos férteis. Só, por exemplo, o burro. O burro não consegue ter filho. Mas não consegue. Pelo jeito não consegue. Claro que não. Cara, espera aí que as coisas estão vindo aí. Coisa doida demais está vindo. E na teoria, na maioria dos organismos, a gente sempre tem a cópia de cromossomos do pai, perdão, e cópia de cromossomo da mãe. Ou seja, duas cópias. Será? Não, isso eu vi na escola toda, que nós somos animais 2N, né? E os nossos gametas são N. Isso eu tive que aprender para passar no vestibular. Então, com certeza, isso daí não é mito, não. Isso daí é isso mesmo. Para todo mundo. Espera aí, cara, espera aí. E aquela uvinha sem semente, verde, geladinha, deliciosa que a gente come depois do lá almoço? em casa, Vinícius. Por que ela não tem semente? Por que a banana não tem semente? Espera aí, cara. Porque essas e inúmeras outras situações da natureza são explicadas por uma simples, entre muitas aspas, variação numérica cromossômica, que a gente chama de euploidia. Tá bom, Vinícius, mas o que é euploidia? O que é? Cara, tá bom. Vou explicar. Euploidia, basicamente, é uma variação numérica do conjunto cromossômico. Por exemplo, nós seres humanos somos seres diploides, ou seja, temos duas cópias do conjunto cromossômico. Somos animais 2N. E a euploidia, basicamente, é a variação para mais ou para menos desse conjunto cromossômico. Mas o conjunto todo, diferentemente da aneuploidia, que é a mais conhecida, que é a variação numérica de apenas um cromossomo do conjunto. Por exemplo, tem casos muito famosos dessa variação da aneuploidia, que é o caso da síndrome de Down, da síndrome de Turner, entre muitas outras. Mas a euploidia em si é a variação do conjunto todo. Então, a euploidia, por exemplo, mudar são organismos 3N, 4N, 5N, 6N. E a aneuploidia seria, por exemplo, igual na síndrome de Down, como o Vinícius falou, um cromossomo a mais no cromossomo 21. Exatamente, se tornando um ser com 47 cromossomos ao invés de 46. No caso, se nós fôssemos animais 4N, teríamos 92 cromossomos. Entenderam, pessoas? Pra chuchu! Tá bom, Vinícius, estamos falando de cromossomo para aqui e cromossomo para lá, mas que diabo é cromossomo? Enfim, cromossomo é basicamente a forma mais condensada do DNA. E ela normalmente é encontrada na etapa da divisão celular. Essa compactação ocorre por proteínas chamadas de histonas. As histonas são proteínas compostas por 8 subunidades em que fazem o DNA, que é super longo. Se você pegar o DNA de cada núcleo, de cada célula e esticá-lo, ele fica com 2 metros de comprimento. Isso é inacreditável. Cara, impossível. Para de inventar coisa.
Eu não estou inventando. Cada célula do nosso corpo tem 2 metros de DNA dentro. Então Não, essa isso aí não estrutura existe. existe. Eu tô te falando, cara. Meu professor me falou, eu acredito. E esse DNA super compactado é o cromossomo. E no cromossomo, como também no DNA, temos os genes, que são tão famosos genes, que são nada mais nada menos que a parte que será usada desse DNA para ser produzidas proteínas, para serem traduzidas proteínas. O DNA serve basicamente para poder produzir proteína. Obviamente, nem toda parte do DNA são genes, tem partes que não são genes, mas mesmo assim essas partes são muito importantes para o desenvolvimento da vida no geral. Gene, genótipo, genoma, cariótipo, cromossomos, tudo isso, cromatina, tudo isso são conceitos da genética que a gente vai fazer um podcast só sobre genética, falando sobre o processo de transcrição, tradução, que é para produzir proteína. Mas chega, cara! Chega de spoiler! Isso aí deixa pro É, próximo episódio. e outra coisa que eu preciso explicar, que é a chamada ploidia, que é o número de conjuntos cromossômicos. É basicamente o 2N, o N, que a gente tanto ouve na biologia. Nós somos animais Nossa, em que cara. nossas células somáticas são 2Ns. As nossas células do corpo, basicamente, as células somáticas são nossas células do corpo. Já os nossos gametas são oriundos de um processo chamado de meiose, em que essas células são células N, com metade do nosso material genético. Porém, essas euploidias, elas normalmente são incompatíveis com a vida. Então, é muito difícil, principalmente em animais, é muito difícil encontrar animais 3Ns, 4Ns e mais. Porém, como a biologia é a rainha das exceções, e sem a exceção não seria biologia, a euploidia é muito comum em Exatamente. plantas. Em plantas. Isso acontece porque as plantas não têm um. Tá, cara, mas vamos tentar colocar isso em exemplo do mundo real? Planta, primeiramente, que nem existe, né? Pra começar. Planta é coisa de maluco. Então vamos partir pro mundo real e vamos tentar colocar um exemplo. Por exemplo, cara, de onde você tirou esse título aí? Macho com N? Que é isso? É partenogênese. Partenogênese? Partenogênese? Partenogênese. Vamos tentar explicar o que é partenogênese então. Partenogênese é basicamente um processo muito comum, inclusive em animais. Esse tipo de haploidia ocorre muito em animais. Inclusive, um caso muito comum é o caso dos insetos himenópteros. Para quem não sabe, são as formigas, as abelhas, as vespas, que produzem machos com a carga genética N. Como assim, cara? Explica aí. Então, partenogênese é a produção de um embrião advindo de um gameta feminino sem nenhuma contribuição genética do gameta masculino, podendo ou não levar ao indivíduo adulto. Ou seja, partenogênese praticamente reprodução sem fecundação. Em animais. Basicamente. Em animais. Então, pode ser considerada uma reprodução assexuada, não é, Vinícius? Sem a troca de materiais genéticos. De certa forma, sim, cara. Inclusive, por isso que o nome do episódio é Homem com H e Macho com N, porque apenas os machos são oriundos desses ovos que não foram fecundados. E eles têm apenas metade da carga genética de uma operária normal. Por exemplo, a rainha, as operárias, todas elas têm carga genética 2N, assim como a gente. Entretanto, os machos são haploides, eles têm N, porque a função deles é basicamente reprodução. Então, todo o organismo deles é voltado para a reprodução. Inclusive, será que a nossa espécie não está sendo levada a isso? Vamos, convenhamos, Chechen. Precisamos de homem nesse mundo? Sim, para gravar um podcast sobre partenogênese. Perfeito, cara. Partenogênese é um processo que ocorre nas abelhas, muito comumente, certo? Em que a rainha, quando é fecundada, gera outras fêmeas Exato. e quando o óvulo não é fecundado, gera os machos. É isso? Exatamente, cara. Então,
as fêmeas são 2N e os machos são N. Isso. Exato, cara. Legal, legal. Então pensa comigo, se os machos são N, como que eles vão produzir seus gametas? Porque nós somos seres 2N, repetindo. E para produzir os nossos gametas, tanto o espermatozoide quanto os óvulos, no processo de ovogênese ou espermatogênese, é realizado a meiose, em que uma célula 2N gera 4 células filhas N, 4 células filhas haploides. Como que um macho N vai produzir gameta? Por meiose, se ele já é M. Vai produzir 4 células meio M? Isso não existe. O que acontece é que eles produzem gametas por mitose. Mitose. Então, isso é muito interessante, né? Porque enquanto a gente acha que produção de gametas é só por meiose, né? A gente sai da escola pensando que a biologia é preto no branco, que é tudo muito óbvio, que é tudo uma coisa, uma regra, regrinha. Mas como eu já falei, biologia é exceção, biologia não tem regra. Produção de gameta pode acontecer por mitose também. Que loucura. Quebrando esses paradigmas da escola mesmo. A gente tá aqui pra isso, né? Vem com a gente. Vem com a gente. E a gente tá aqui pra isso, pra poder, né, abrir a mente de vocês sobre a biologia, porque a biologia é uma coisa linda e muito complexa. Ela é linda porque ela é complexa. E a gente sai da escola meio sem saber tanto, assim, sem saber tanta linguagem biológica. E a gente tá aqui para tentar passar um pouquinho sobre essa linguagem para vocês. Enfim. Pensar, gente, que até a gente que está na faculdade, e principalmente a vida inteira, como atuantes biólogos, tem tanta coisa que a gente tem para descobrir e entender, e cada dia a gente vai descobrir coisas novas sobre a vida, que é coisa de maluco mesmo. E Vinícius, tem outros bichos? A abelha, a gente até aprende na escola, né? Que a abelha é o principal, mas tem outros bichos que também fazem a partenogênese? Então, Lucas, tem sim. Incrivelmente, tem muitos outros casos de animais que fazem a partenogênese. Desde peixes até aves, cara. Você consegue imaginar isso? Imagine uma ave botar um ovo e nascer um filhote sem a fecundação. Como será que, será que as galinhas talvez vão chegar nesse momento? Imagine que loucura. A gente compra uma caixa de ovo e vem um monte de pintinho dentro do nada, nascidos. Nasceram. Falei tudo errado. E eu soube de um caso, cara. Eu acho que você vai saber me explicar melhor. Acho que foi uma jacaroa, alguma coisa assim, de algum zoológico nos Estados Unidos, se eu não me engano. Que ela ficou, tipo, anos no cativeiro e teve filho. Como que foi isso, cara? Fala aí pra mim. Ô, imperialista, não foi nos Estados Unidos, não. Foi na Costa Rica que aconteceu esse caso. É o caso de uma jacaroa. Cara. Uma jacaroa que é considerado a Maria dos animais. Porque ela teve filho virgem. Ela teve filho virgem em que essa jacaroa, ela estava nesse cativeiro. Ela nunca tinha entrado em contato com nenhum macho. Era só ela e ela. Até que os cuidadores dela perceberam que ela estava grávida. Que coisa é essa? Enfim. Infelizmente não deu à luz. A maioria dos filhotes morreram. Porém teve um que nasceu, viveu um pouco, mas depois morreu. E esses organismos nasceram 99,9% igual à mãe. Então pensa, um jacaré fazendo reprodução praticamente assexuada. Isso é a primeira vez que foi visto na humanidade. Então pode ter acontecido várias outras vezes na natureza, a gente não sabe, né? E Vinícius, será que é possível isso acontecer com os mamíferos? Cara, vou dizer pra você, possível na biologia, tudo é. Mas até onde a gente tem conhecimento, eu sinto que não, sabe? Teria que ter muita adaptação. A reprodução dos mamíferos é muito complexa, assim, ela tem vários mecanismos, sabe? Eu acho que não, sim. Não é possível. Mas quem sabe, né? Igual o Vinícius falou, biologia é exceção na veia. Exatamente. Mas enfim, cara, vamos sair um pouquinho da partenogênese, a galera cansou de organismos N, e agora vamos começar com a loucura de vez, cara. Agora vem loucura, doideira demais da conta.
se a galera quiser pausar o podcast, tomar um banho, um cafezinho, comer alguma coisa pra relaxar, que agora a coisa vai ficar de maluco mesmo, faça isso e depois vem pra cá. Se prepara, gente. Se prepara que a coisa é de maluco. Agora tire as crianças da sala que a coisa vai ficar feia. E Vinícius, então tem outros casos de euploidia, né? Tirando o partenogênese. E tem sim, tem outro caso que é doido demais, existente na natureza, que é muito comum mesmo, majoritariamente em plantas, como o Lucas falou, elas não têm essa determinação sexual, então a meiose delas dá sempre errada, e basicamente todas as plantas têm ploidias absurdas. E agora chegamos a falar da poliploidia, que a poliploidia são conjuntos cromossômicos muito acima de 2N, desde 3N até 226N. Consegue imaginar isso, galera? 3N, que foi encontrado em uma borboleta. Que é esse? Cara, era uma borboleta. A espécie dela é Poliomatus atlântica, que ela tem cerca de 226 pares de cromossomos. Cara, como que isso pode existir? Isso é coisa de gente louca. Eu tava pensando que quanto maior a quantidade de cromossomos, maior é o indivíduo. Mas borboleta não é grande, não. Só se for uma borboleta gigantesca. Mas, Vinícius, tem relação do tamanho do bicho com a poliploidia dele? Sim, cara, tem sim. Nesse caso da borboleta, provavelmente eu não sei se são aqueles mini cromossomos, mas isso aí deixa pra explicar outra hora, que vocês vão se preparar e não vamos dar spoiler não. Mas tem sim, tem casos de anfíbios que, na mesma espécie, os organismos diploides são muito menores que os organismos que são tetraploides, ou seja, 4N. Que sim, a ploidia influencia sim no tamanho do organismo. Então é um sapo gordo, é um sapo grande. É um sapo gordo, basicamente, um sapão. Entendi. Um sapão. Legal, legal. Então tem bicho 4N, tem bicho que é mais que 2N. Legal, legal. Legal, isso é legal mesmo. E tem outros processos de euploidia também, né? Que ocorrem comumente em plantas. Outro tipo de euploidia é chamado autopoliploide. E o que é esse autopoliploide? Assim, pode acontecer uma má separação dos cromossomos durante a fase da meiose 1. Então, quando está acontecendo a anáfase na meiose 1, os cromossomos são divididos de forma errada, gerando gametas, por consequência, desbalanceados. Ou seja, eles não têm uma quantidade de cromossomos correta para aquela espécie. Então, quando esses gametas desbalanceados entram em contato com outro gameta normal, eles podem gerar indivíduos 3Ns. Então, um gameta que teve um erro na meiose 1 gerou um gameta 2N. Ao entrar em contato com o gameta N, gera um indivíduo 3N. E esses indivíduos 3N são inférteis, porque na hora desses indivíduos 3Ns fazerem os seus gametas, esses gametas vão ser totalmente desbalanceados e não será possível a reprodução em indivíduos 3Ns. Portanto, se esses indivíduos que são plantas não conseguem se reproduzir, elas não gerarão sementes. Então, esse é o segredo das uvas sem sementes, das bananas sem sementes. O Vinícius inventou de uma melancia sem semente, eu nunca vi. Enfim, das frutas sem semente. Então, as frutas sem sementes, elas são organismos triploides, que têm 3 cópias do seu material genético, e que não conseguem gerar gametas balanceados, ou seja, não conseguem produzir sementes para reprodução. Que loucura, cara. Que loucura. E são só organismos 3N que são inférteis? Os 3N são os de ploidia ímpar. Porque que loucura, cara. As ploidias pares conseguem fazer esse balanceamento correto, essa divisão correta dos gametas, dos cromossomos. Loucura. Então pensar que é uma simples uvinha sem semente que a gente come gostosa depois do almoço teve todo um processo de engenharia genética para que ela se torne 3N. Loucura, cara. Mas isso ocorre na vida só real, me resume. Claro. Ah, que loucura, cara. Isso aí, para de inventar coisa. Para de inventar coisa. Tem que ter atuação de engenharia genética. Não tem como na natureza fazer isso, por favor. Mas, cara, só me resume então. A autopoliploidia
ela então é baseada numa ploidia estratosférica dentro de uma mesma espécie. Isso, um pareamento dentro da mesma espécie. Pareamento errado, no caso. Sim. Da mesma Ah, espécie. fechou. E eu ouvi dizer, cara, que também tem um outro tipo de poliploidia além da autopoliploidia, que é o alopoliploide. Só que aí a coisa, galera, a coisa fica feia. Que isso aí é coisa Mas absurda. Que como, daí. mas como a gente não tem medo de coisa feia, a gente vai encarar isso. E Eu a gente está tenho. aqui para poder. Nosso objetivo com o podcast é uma divulgação científica. Mas também temos o objetivo de explicar coisas difíceis também. A gente não quer ficar no básico, explicando coisas básicas. A gente também quer chegar no profundo, né? Explicar o básico, mas também chegar no profundo. Então eu peço atenção e peço um pouco de. Né? Né? Precisa um pouco de Gente, mente abstração. aberta. Mente aberta e Abra sua abstração. mente. Agora vamos explicar sobre a aloploidia. A alopoliploidia, que é o processo em que duas espécies diferentes podem reproduzir e dar um organismo fértil. Então, a alopoliploidia ela ocorre com espécies que têm a ploidia parecida. Por exemplo, duas plantas de espécies diferentes com ploidia 2N igual a 6 cromossomos. Então, essa ploidia parecida faz com que os gametas consigam se parear. Eles podem se parear meio torto, meio errado, mas em alguns casos raros, eles podem se parear sim e gerar um indivíduo. Esse indivíduo, que a gente vai chamar Não, de um isso. indivíduo híbrido, esse híbrido Uhum. ele vai ter a mesma quantidade de cromossomos que os pais. Então, se os pais tinham 6 cromossomos, eles também vão ter 6 cromossomos. Só que aí o que acontece? Esse híbrido ele não vai conseguir produzir gametas, porque na hora da meiose por causa de os cromossomos serem muito diferentes, eles não vão conseguir fazer um separamento correto entre as células gaméticas. Porém, aí que está o pulo do gato, pode ocorrer na mitose uma não disjunção na divisão celular. O que isso significa? Pode acontecer que durante a mitose, nesse híbrido, os cromossomos não sejam separados. E como ocorre na mitose, ocorre a genético. Antes da célula se dividir, ele precisa multiplicar seu material genético. Então, uma célula mitótica, uma célula somática. Cara, para de inventar coisa. Eu vou continuar com a minha fake news aqui, enquanto não me impedirem. Enfim, as células somáticas possuem 2N no nosso caso. Para poder realizar mitose, elas têm que multiplicar o seu material genético para chegar a 4N, depois dividir de novo para conseguir duas células filhas 2N. É o que acontece aí. O híbrido gera uma mitose, porém a divisão não acontece a certa divisão entre as duas células. O que acontece é que o material genético é multiplicado em 2 e não ocorre essa divisão. Portanto, a gente estava falando de animais da planta 2N igual a 6, agora é 4N igual a 12. Multiplicou por 2 o material genético. Tinha 6 cromossomos, agora tem 12. Loucura. E esse filhote do híbrido, essa cria do híbrido, vai conseguir produzir gametas férteis. Não, isso é invenção Por causa do dessa diabo, cara. duplicação. Não tem. Por causa dessa duplicação, eles conseguem produzir gametas certos, gametas balanceados. Então, podemos dizer que a alopoliploidia só pode acontecer, só pode gerar indivíduos férteis se o híbrido se reproduzir assexuadamente por meio da mitose. É meio complexo, mas é assim que acontece. Isso foi muito usado na economia para poder aumentar a produção de alimentos. Então juntavam uma característica de uma planta e uma característica de outra espécie de planta e faziam um híbrido que pudesse aumentar a produção da agricultura mesmo. Isso é muito interessante. Você me fez até lembrar de uma história que não é uma história, né? É a realidade que foi como foram descobertas as plantas alopoliploides, que foi do cientista George Karpachenko, que o cara era maluco, gente.
ele quis fazer uma fusão entre rabanete e repolho, querendo pegar as partes econômicas de cada uma das plantas, ou seja, ele queria que o híbrido tivesse as folhas de repolho e a raiz do rabanete. Entretanto, gente, como a biologia dá dessas coisas de fazer loucura com a gente e fazer as coisas erradas, mas de um jeito certo, o híbrido que ele conquistou foram um vegetal que possuía a raiz do repolho e as folhas do rabanete. Ou seja, totalmente o contrário do que o cara queria. Mas é isso aí, Coitado. a gente abraça a história dele e vai vivendo. Cara, o Mas, cara provavelmente já morreu. O cara foi um cientista importante. Descobriu a alopolipologia, estudou que nem um condenado. E você rindo dele, cara. Mas pelo menos o nome cara, dele foi tem citado. Que Deus o tenha. Eu nem sei carpetinho. se ele tá morto, na verdade. Eu também não sei. Mas, cara, tem que apreciar o cara. E tem que lembrar também que não é só economicamente que surgiram novas espécies de plantas. O mecanismo de holopoliploidia, da polipoliploidia em si, foi muito importante, vem sendo muito importante para o surgimento de novas espécies. Da Como o evolução, Lucas né? falou, da evolução, o mecanismo é um mecanismo evolutivo. Porque, como o Lucas falou, esse híbrido que da holopoliploidia pode sim gerar descendentes férteis e tem a mudança cromossômica, tipo duplicação cromossômica, que coisa de maluco, que a gente pode explicar essas variações cromossômicas em outro podcast também. É só vocês comentarem bastante aqui, compartilharem com seus amigos, e que a gente faz sim. Sim. Só para deixar claro, o biólogo George Karpechenko, ele era russo, morreu em 1941. Então ele tá mortinho da Silva faz tempo. Rest in peace. Motivo da Enfim, Silva. esse foi o primeiro shot de biologia. Episódio sobre euploidia. Gente, eu sei que foi coisa de louco começar batendo em tudo, batendo na porta, começar com loucura de euploidia. Mas é assim e vai ser daqui pra pior, galera. Então, se vocês gostaram, vem com a gente. Compartilhem com seus amigos. Já salvem o nosso E é isso. podcast. Escutem bastante. E não esqueça de colocar nos comentários aqui do Spotify ideias para vídeos, para podcasts, no caso, né? E é isso. E é sempre bom lembrar, pessoal, que de shot em shot. O conhecimento transborda e nos embriaga. Tchau! Tchau, gente!